Salve, salve, meus amigos que acompanham o Vem Professorar, todo mundo pronto para mais um bate-papo, onde nós estamos discutindo a obra Neuroeducación. E aí a questão que eu deixei de reflexão para a gente do nosso último vídeo foi a seguinte: como lidar com a relação entre aprendizado e memória? E aí o autor fala para nós o seguinte, algo que nós precisamos ter muito claramente em nossas mentes. Não pode existir aprendizado sem memória, porque são processos diretamente relacionados. Então, para eu aprender, isso tem relação direta com a memória. E aí é que ele chama a atenção para nós sobre um processo que acontece dentro das nossas cabeças, que é a consolidação da memória. E o que é a consolidação da memória? É um processo pelo qual as memórias de curto prazo vão se transformando em memória de longo prazo, que é a responsável pelo aprendizado. Então, para que exista aprendizado, é necessário que as informações que inicialmente estão na nossa memória de curto prazo, elas se transformem em memória de longo prazo. E esse processo, onde uma se transforma em outra, é chamado de consolidação da memória. E aí ele ainda nos acrescenta a seguinte informação: uma forma de favorecer a consolidação é utilizar os conhecimentos prévios dos alunos, pois o processo de assimilação será mais fácil, na medida em que o aluno, que o estudante já tem um conhecimento lá guardado em suas mentes, então é mais fácil você carregar uma nova ali para dentro. Além disso, o autor nos fala que para a consolidação da memória, outro aspecto a considerar é a questão da prática contínua. Como assim, Fagner? Se aprender significa fortalecer as conexões neurais através da repetição, a prática aperfeiçoa e é um requisito para a memória de longo prazo. É como se eu sinalizasse para o meu cérebro que aquela informação é importante, porque eu estou utilizando ela de várias maneiras. Aqui a lógica é mais ou menos essa aqui: use ou perca. Se você não usar aquele conhecimento, aquela informação nova que você recebeu, você vai perder. O cérebro irá descartá-la. Ela não irá para a memória de longo prazo. Por isso, na medida em que eu coloco em prática aquilo que eu aprendi, isso fortalece as conexões neurais e facilita a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aqui ele cita para nós algumas coisas que envolvem o nosso dia enquanto professores e enquanto estudantes. E uma delas é a chamada ilusão de competência. Ilusão de competência. E aí ele cita o seguinte exemplo. É muito comum, e aí eu tenho que admitir, eu também tenho essa prática de grifar textos. Seja com lápis, seja com canetinha, grifar textos ou sublinhar os textos. Isso parece algo bom, ele fala. Porém, a informação não está armazenada no cérebro. Mas na medida em que a gente grifou uma frase, grifou um texto, parece que a gente já aprendeu aquilo, não é? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Mas o que ele está indicando é, tudo bem, você grifou o texto, parece que é algo legal, mas aquilo ainda não está na sua cabeça. E uma forma de tentar transferir essa informação que você grifou, porque ali você chamou aquele trecho que chamou a atenção. Uma forma de fazer isso é resumir conceitos-chave. Por quê? Além de grifar, porque grifar você selecionou aquele tópico, mas na medida em que você faz esse resumo de conceitos-chave, isso vai construir estruturas neurais mais fortes que apenas sublinhar. Então a dica dele é, tudo bem, você pode sublinhar, mas tente resumir os conceitos-chave também. É uma forma de você fortalecer ainda mais aquela informação dentro da sua cabeça. Além disso, outra forma que ele nos apresenta para trabalhar com essa ilusão de competência é criar pequenas avaliações, pedindo para os alunos se lembrarem do que consideraram mais importante de um texto. Então, tudo bem, acabei de ler um texto, fiz as minhas anotações, grifei, tá bom, agora fecha. Tenta lembrar o que aquele texto tem de importante.
é uma maneira também de forçar o nosso cérebro a direcionar a atenção para aquele tópico, sinalizando para as nossas mentes que aquilo é algo importante. Então, na medida em que eu busco recuperar a informação, eu estou fortalecendo as conexões neurais que eu preciso dentro da minha cabeça. Olha que interessante agora outro aspecto que ele nos traz para lidar na relação entre aprendizado e memória. Ele fala da prática intercalada. Prática intercalada. Como que ele explica isso? É comum os problemas estarem agrupados por blocos. Então só matemática, matemática, matemática. Só física, física, física. Só biologia, biologia, biologia. Mas o que ele cita para nós é o seguinte: a melhor forma de aprender é ir alternando problemas ou situações que requeram diferentes técnicas ou estratégias de resolução. Então, na medida em que eu faço um pouco de matemática, um pouco de biologia, um pouco de física, isso vai fazendo com que a gente tenha uma maior estimulação do nosso cérebro para tentar resolver os problemas, do que simplesmente matemática, 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 física, 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 biologia, 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 e assim por diante. Seria melhor ir intercalando a resolução dos problemas. Outra técnica também que ele nos apresenta a respeito da relação entre aprendizado e memória é a chamada interrogação elaborativa. Interrogação elaborativa, como é que funciona? É quando os alunos se fazem perguntas sobre os fatos que estão sendo tratados no texto, por exemplo, no texto aqui, que estão trabalhando. Então, ao tentar responder a pergunta, gera-se novas questões que podem ajudar a aprofundar, a refletir sobre o tema. Então, é os próprios alunos que acabaram de ver um assunto, eles mesmos criam questões em cima daquele assunto. E aquilo vai forçando e reforçando o aprendizado. É uma forma de aprofundar a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Outro ponto que ele nos traz é a questão da autoexplicação. Como que é isso, a autoexplicação? Trata-se de explicar a si mesmo, em silêncio ou voz alta, como se relaciona o lido em um texto com o que já conhece. Aqui o exemplo é de um texto, mas pode ser com qualquer assunto que a pessoa acabou de aprender. Como assim? Eu me faço questões. Que informações sobre o que eu acabo de ler eu já conhecia? Então, faço as anotações. Quais são informações novas? O que aqui tem de novo? Algo que eu não sabia e que agora eu sei. Quais questões são discutidas no texto? O que eu consegui aprender? Então é eu pegar aquele assunto novo e fazer reflexões em cima dele. Mas não precisa ser o professor fazendo isso. É o próprio estudante fazendo essa autoexplicação para ele. É claro que no começo o professor vai ter que ajudar os estudantes a guiar os estudantes neste caminho da autoexplicação. E aí, com o tempo, à medida em que eles estiverem em prática, eles podem realizar isso de maneira independente do professor. E agora nós chegamos num outro tópico que envolve a questão da saúde. Quais as relações entre saúde e aprendizado? Como é que esses dois pontos se relacionam? É algo que nós vamos discutir no nosso próximo vídeo e eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Tchau, tchau!